Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade bem bacana e com um tema bem legal. O assunto é gentileza. É uma proposta da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Lá, nessa universidade, eles têm um projeto bem legal que se chama Mackenzie Voluntário. Então, eu peguei uma proposta de redação que abordou exatamente isso. Esse projeto que acontece na Mackenzie é um projeto que acontece praticamente o ano inteiro. Existem várias pessoas que são voluntárias, então iniciou especialmente no curso de Sociologia, mas aí acabou se ampliando, acabou se tornando um grande projeto, então são várias ações. E é bem bacana pensar São Paulo, uma capital, em que a gente tem aquela visão de caos, de trânsito, a gente tem aquela visão de muitas pessoas, muitos acidentes, muitos ciclistas, muitas mortes, então, e uma universidade que para pensar e pensar que esse projeto já tem, assim, muitas pessoas que se inscreveram. Nessa aula aqui, eu vou colocar um vídeo do Profeta Gentileza, porque na coletânea desta prova, se vocês olharem, tem a frase, aquela famosa frase do Profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. E aí há outros dois textos fazendo uma abordagem diferente. Uma abordagem otimista de que as pessoas são gentis sim, e uma visão mais pessimista de que o mundo hoje está hostil, apressado, as pessoas não são gentis, o trânsito é um caos, aquela visão mesmo que a gente já tem e que não é legal, certo? É uma proposta que não tem muitas exigências, não tem a exigência de quantas linhas você coloca, então vocês vão ver que dá para fazer uma redação mais curtinha, é uma dissertação, e também não está solicitando para vocês colocarem o título, então pode deixar sem o título também, certo? Então vamos agora ver os slides, eu vou ler a coletânea com vocês, vou explicar e depois nós vamos ver o vídeo então. Vamos lá? Bom, gente, então como nós já falamos, a proposta da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conhecida popularmente só como Mackenzie, é de 2010, mas o assunto é bastante atual, gentileza, como nós estamos vendo aqui nesta imagem. A etimologia da palavra gentileza engloba o significado de cordialidade, nobreza em relação aos outros. O radical gen provém do latim gentilis e significa mesmo grupo ou família. Essa palavra em si, ela já carrega uma conotação de ajuda mútua, reciprocidade, cuidado, atenção com o outro e com os problemas alheios. Atualmente, ser gentil perdeu algumas de suas raízes dentro do ponto de vista e dentro do modo de vida atual. É mais comum sairmos à rua e identificarmos uma ação de falta de gentileza do que atos de explícita compaixão ou gentileza. Aqui, isso não estava na prova, eu coloquei somente para a gente fazer uma reflexão. E vocês vão perceber que a prova, ela não traz o recorte temático, o tema, ela só traz o assunto. Redija uma dissertação à tinta desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo, então os textos a seguir. Então, se vocês observarem, vocês é que vão fazer esse recorte temático. O assunto é gentileza. Então, vamos ler a coletânea. Texto 1. Há, nas sociedades contemporâneas em geral, um abandono das formas de boa convivência. É como se gentileza tivesse sido banida dos arranjos sociais. Basta observar as pessoas no trânsito, é uma guerra constante entre motoristas, pedestres e autoridades fiscalizadoras. Nas trocas comerciais é semelhante. Quando é que somos bem tratados? E em repartições públicas? Parece que toda vez que temos que implorar por um bom atendimento, isso é reflexo da perda de algo fundamental para o bom andamento de uma sociedade, a necessidade da gentileza e o cuidado de atenção com o outro. Então esse texto do Tiago Boldarini, ele comenta exatamente isto, que nas sociedades atuais não tem essa boa convivência. A gentileza, ela foi banida dos arranjos sociais. E ele cita aqui um exemplo bacana para a gente pensar. O trânsito, ele não fala dos ciclistas e dos motociclistas, e isso é importante lembrar. As trocas comerciais, que geralmente há lugares que você entra, a pessoa não é gentil e não te atende. E ele fala também de uma coisa boa para lembrar, as repartições públicas. É muito comum também você ficar horas e horas esperando. É falta de gentileza. Então ele lembra dessa questão da falta e que a sociedade apressada, o cada um por si, esse individualismo
individualismo todo gera essa falta de gentileza. Então, guarda isso. Vamos para o outro texto. Gentileza gera gentileza. Vocês vão ver na sequência que eu vou colocar um vídeo sobre o profeta Gentileza, até mesmo para vocês conhecerem um pouquinho a história. Eu falei um pouquinho quando nós fizemos aquela redação grafite e pichação, porque isso daí é um grafite dele, na verdade acabou se tornando uma referência, uma marca, foi restaurado, está lá no Rio, nos viadutos. E aqui essa frase, ela faz a gente pensar exatamente num ditado popular bastante comum. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se eu for gentil com o outro, eu vou receber a gentileza em troca. E essa frase, ela faz a gente repensar um pouquinho o texto anterior, que embora a sociedade esteja apressada, se nós pararmos um pouco e se nós formos gentis, o mundo vai deixar de ser tão hostil, tão apressado, tão não gentil, vamos dizer assim. Texto 3. Creio que ser gentil é, em primeiro, reconhecer que o outro existe e importar-se com ele ou ela, e depois buscar compreender esse outro e fazê-lo ou fazê-la sentir-se bem. Acho que gentileza continua a existir. Moro no interior e presencio a gentileza todos os dias, mas parece que quanto mais acelerado o ritmo de vida, mais acirrada a competição do ambiente e menos espaço há para a gentileza. Para saber se ainda existe gentileza, entre no metrô nos períodos de 6 e 7 da manhã ou 18 e 20 horas. Você vai ver a gentileza sendo colocada em prática. Aspas, né, gente? Aí. Acho que gentileza existe somente entre os que se conhecem ou têm alguma afinidade, mas gentileza mesmo, acredito que não existe mais. Se existe, eu não vejo muito não. Então aqui é um texto que é resposta postada naquele Yahoo lá responde, e se vocês observarem, tem essa característica de resposta, tem esse achismo aí, né? Acho que, isso a gente não coloca na dissertação, mas aqui é legal lembrar que ele fala que existe a gentileza, existe sim gestos de compaixão, mas ele fala do interior, ele fala das comunidades, ele fala das cidades que são mais calmas, que há menos competição, menos correria, menos trânsito. Então é legal, dá pra gente fazer agora um pensamento assim, um recorte. Existem duas possibilidades aí para eu começar a minha dissertação. Eu posso começar afirmando que há falta de gentileza e que nós devemos ser mais gentis, fazendo um recorte sobre o nosso mundo está apressado. Eu posso já trabalhar com essa tese de que não existe gentileza e eu mostrar só essa visão pessimista. Então são dois caminhos. Eu posso trabalhar com uma visão otimista, que existem pequenos gestos e que a gente deveria fazer com que esses pequenos gestos se transformassem em mais gestos para poder transformar a sociedade, torná-la mais gentil, ou começar já abordando essa questão da visão pessimista e na conclusão colocar, faz-se necessário, portanto, que, ou para reverter este quadro, faz-se necessário, portanto, que as pessoas possam se tornar mais gentis. Então, é uma redação simples. Como vocês estão vendo aqui, a estrutura do texto dissertativo, na minha proposta aqui não está pedindo o título, então não é necessário, se eu não quiser colocar. Outra questão, não está pedindo o número de linhas, então também não é necessário trabalhar com o padrão 25 a 30. Posso fazer até uma redação mais enxutinha, a partir de 17 a 20. Uma introdução, então, pegando esses dois recortes, você pode começar com uma visão pessimista ou otimista. Faça uma introdução com base aí em 5 linhas, 6 linhas. Só coloca a ideia principal. Aí você já no seu desenvolvimento sobre esse assunto, podemos citar, aí você já dá o exemplo. Você pode pensar na questão do trânsito que tem na coletânea, você pode pensar no comércio, você pode pensar nos bancos, você pode pensar nas filas de uma maneira geral, pensa nos idosos, eu coloquei lá aquela imagem, mas você pode falar sobre essa gentileza, quando um veículo para um idoso atravessar a faixa de pedestre, pensa nos ciclistas, nos motociclistas. Então são várias situações aí que vocês poderão citar. Conclusão, se você começou com a visão pessimista, você pode confirmar que o mundo está hostil e cada vez menos gentil, ou faz-se necessário, portanto, e uma proposta de solução que a gente pode fazer para mudar. Como eu disse, você pode colocar a frase do profeta Gentileza na introdução, se você quiser, e aí você pode confirmar aquela ideia de que a gente colhe aquilo que a gente planta.
Se nós começarmos com o trabalho de formiguinha, se nós começarmos com os nossos vizinhos, com as pessoas que convivem conosco em nossa comunidade, nós podemos, ao longo dos anos, ampliar isso e, assim como na frase do profeta Gentileza, fazer com que a sociedade torne-se mais gentil, certo? Essa é a proposta de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos agora, então, ver o filme e depois, então, eu finalizo a aula para vocês fazerem essa proposta, ok? Então veio aquela voz astral dentro da minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha. Então eu deixei tudo, deixei família, deixei caminhão, era transportador, na Rua Sacadura Cabral 381, transporte de carga estabelecido com loja, 2 caminhões de transporte e 3 terrenos, aqui na Rua Manoel Barata, aqui em Guadalupe. E depois eu recebi a missão, então deixei tudo. Eu sou verdadeiro maluco. Nem pode existir mais maluco do que eu. Eu digo a todo mundo, mas abaixo de Jesus sou verdadeiro maluco. Agora, qualquer um de vocês pode ser maluco igual a mim. A mente é que manda. De idade saindo pela cidade, para amansar os burros da cidade. Esses burros da cidade são eles, nossos irmãos. Aqui eu trago o cabresto, a rédea eu trago na mão, mansador de cartaz de profissão, mansador do coração. Dos irmãos mal, eu coloco o bom, quer dizer. Agora já há muitos anos eu faço mensagens nas pilastras, mensagens nas passarelas, tudo por amor, e você não sabe quem sou eu. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Com o decorrer dos anos, os murais no Rio de Janeiro, em que ele escreveu, vários foram danificados com o tempo e alguns pichadores também começaram a danificar as obras. Mais tarde, um prefeito, no intuito de deixar a cidade mais bonita, ele mandou pintar tudo de cinza, para ficar tudo padronizado com cor de cimento. A população não gostou, muitos se mobilizaram na época e então foi organizado um projeto no Rio de Janeiro intitulado Rio com Gentileza, com o objetivo então de restaurar os muros e as pilastras dos viadutos. Em maio de 2000, a restauração de todas as obras do Gentileza foi concluída e então a sua obra passou a se tornar um patrimônio urbano do Rio, protegida por lei. E a arte do profeta Gentileza ensina, entre riscos e rabiscos, até hoje, que o mundo precisa de mais gentileza. No final de 61, aconteceu um dos maiores dramas da história brasileira. Um grande incêndio mata mais de 500 pessoas num circo em Niterói. Tocado pela tragédia, José da Trino de Souza deixa seu trabalho, sua família, seus bens, monta casa no local do incêndio e passa a consolar os parentes das vítimas, tornando-se assim o profeta Gentileza. Após 4 anos, deixa Niterói e leva sua mensagem de paz e amor para os vários cantos do Brasil. Em meados dos anos 80, ele iniciou a sua maior obra, o livro urbano Nas Pilastras do Viaduto do Caju, que hoje, tombadas e restauradas, são conhecidas como Pilastras do Profeta Gentileza. O profeta partiu em 96, mas sua mensagem segue viva na alma do carioca. Gentileza gera gentileza.
gente? Eu espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. É uma proposta simples que faz a gente pensar um pouquinho no nosso mundo, na nossa sociedade, como que as coisas estão acontecendo, como que as pessoas estão agindo. Na verdade, pensar em como nós estamos agindo, em como as pessoas estão nos tratando, como que a gente poderia fazer para melhorar a sociedade. E, como eu disse, participem, vejam essas aulas, façam os textos, comentem comigo nas aulas síncronas. Eu também espero o comentário de vocês aqui pelo canal do YouTube, ou pode me passar também os comentários pelo e-mail, se vocês quiserem, enviar a redação que vocês estão fazendo, se vocês tiverem dúvida, certo? É isso. Até a próxima. Tchau, gente.